calda de açúcar. Por que eu acho tão importante falar sobre ela, né? A gente usa muito ela na confeitaria, ela é base, né, para muitas preparações, para diversos merengues, cremes, né? Então a gente precisa dominar e entender o que acontece com a calda de açúcar, né, na calda de açúcar. Deixa eu lembrar de uma coisinha aqui. Tá. Então, no que consiste, né? É uma coisa tão simples, só a mistura de água e açúcar, né, levada ao fogo, mas mesmo assim, eu pelo menos tive já várias dificuldades com calda de açúcar, de não entender o que estava acontecendo, né, de principalmente cristalizar. Eu acho que esse é o pior, porque não adianta, se você quer estar batendo ali uma clara em neve ou um merengue para fazer e a calda cristaliza, já não vai dar certo se você joga dentro, né, a calda cristalizada, e isso influencia muito, por exemplo, nos macarrons, né, no resultado final dos macarrons. Então eu fui estudar um pouco mais a fundo, né, sobre essa questão, o que eu podia fazer para evitar, e eu queria entender também por que eu estava fazendo aquilo, né, na minha calda, né, como é que funcionava a química da questão e tudo, né. Então, no que consiste a mistura simples de água e açúcar, cozida até o ponto desejado, né. E existem diversos pontos, né, até com nomes, né, bala mole, bala dura, bala média e tal. E só que cada uma é para um uso. Então, por que tem tantos pontos, né? Porque quanto mais cozida a calda, mais tem concentração de açúcar, né? E texturas diferentes vão surgindo nessa calda conforme ela vai cozinhando, vai perdendo água, vai concentrando açúcar, né? E aí ela vai ficando mais dura também, até virar caramelo, até queimar. E daí é isso, é o fim da nossa calda, tá? Então, como eu falei, um dos problemas principais é a cristalização dessa calda, né? Então, o que acontece? Por que a calda cristaliza? O açúcar branco refinado, esse de mesa que a gente, né, conhece, ele é feito de frutose e glicose, tá? São duas moléculas, uma de frutose e uma de glicose. E aí, na hora que a gente cozinha essa calda e na hora que a gente também coloca ela em contato com a água, tá? Essa glicose se separa. E se existe alguma agitação, né? Se existe alguma alteração de temperatura, essa glicose se separa. E aí ela vai criar blocos, né? Entre si, ela vai se juntando uma na outra, uma na outra, uma na outra, vai criar uma rede, vai criar esses blocos de açúcar que é o açúcar cristalizado, tá? Então, por isso que cristaliza a calda, por causa da glicose, que em contato com a água e o calor se separa da frutose, né? Ficam duas moléculas, isso se chama hidrólise, tá? Essa separação. E aí, se existe alguma agitação ou alteração de temperatura, ela gruda, né, uma molécula de glicose na outra e elas vão formando os bloquinhos. Por isso que a gente não pode mexer em calda de açúcar. Por isso que a gente molha as laterais da panela com o pincel de água para derreter, né, algum grãozinho que foi parar ali no canto, né, com a glicose. E para ele derreter e aí ele não se juntar, né, não formar esses blocos, né, para ele voltar ali para dentro da calda, porque na lateral da panela existe uma temperatura, né, embaixo da panela existe outra temperatura. Então o que acontece? Se ela pula pro ladinho da panela, né, esse grãozinho, ali tem alteração de temperatura, então acontece isso também da cristalização da glicose, formar os blocos, tá? Duas questões principalmente, agitação e alteração de temperatura, ok? Para evitar a cristalização, para acontecer a cristalização, tá? Evitar não mexer a panela, para não ter agitação, e molhar as laterais da borda, né, da panela com um pincel. Aí, existe algo que a gente pode fazer, tá? Antes de eu continuar, eu vou dar uma olhadinha aí se tá tudo certo, se vocês estão falando alguma coisa. Estão lendo tudo? Então, né? Olha, a calça ainda voa. Tá.
Tudo certo, né? Show, vou continuar. O Renan não tá hoje, mas ele volta, acho que volta daqui a pouquinho. Existe algo que a gente pode fazer e que muitas vezes é utilizado, tá? Um ácido ou a glucose de milho, tá? Eles ajudam a evitar cristalização. O ácido, quando ele é adicionado numa calda de açúcar e aquecido, acontece um fenômeno chamado inversão, né, do açúcar, que é o famoso açúcar invertido, tá? Que aí ele perde essa capacidade de se cristalizar tão fácil, tá? Ele absorve mais a umidade para si. E esse açúcar invertido muitas vezes é feito na indústria, né? A gente também muitas vezes usa na confeitaria para justamente isso, também evitar a cristalização posterior, né? Trazer mais maciez para esses produtos, né? E também validade para esses produtos, tá? Então, o ácido, por causar essa inversão, né, na nossa calda de açúcar, transformar ela num açúcar invertido, ele também evita um pouco a cristalização, tá? E a glucose de milho também tem uma função que ajuda um pouco a evitar a cristalização nas caldas de açúcar, ok? Então daria para usar ou um ou outro. A glucose, só tem que cuidar que quando a gente coloca glucose numa calda de açúcar, ela altera também o resultado final dessa calda e o produto, tá? Ela fica mais elástica. Tudo que a gente coloca glucose de milho fica mais elástico, mais macio, mais puxa, sabe? Essa textura meio puxa assim, quando a gente adiciona a glucose. Então tem que cuidar quando a gente for utilizar, ok? E aí, existem 3 formas de medir o ponto da calda, tá? Uma delas é o teste da água, aquele que a gente pega um pouquinho, derrama na água, né, a calda, e sentindo no dedo, né, vai analisar, tá em ponto mole, né, ponto mole, temos aqui, né, de bala dura, bala mole, né, tem vários pontos que a gente vai testando na água. Eu, particularmente, não gosto muito desse, porque eu tenho que saber exatamente pelo nome e pela textura todos os pontos, né? E fora que quando a calda tá cozinhando, ela pula de uma temperatura muito rápido, né? De uma para outra. Então tu tá fazendo o teste, enquanto até tu identificar o que aconteceu, né? Que ponto é aquele, já passou de novo, daí já foi. Então eu acho um pouco complicado, mas existe essa forma, né, de testar. Outra forma de testar a calda de açúcar, né, e os pontos, é através da escala Brix e Baumé. Não sei se vocês chegaram já a ouvir falar desse tipo de escala, tá? A escala Brix foi criada por um francês, a Baumé foi criada por um alemão, tá? Elas calculam a concentração de açúcar, a Brix, através de um refratômetro, tá? Que é um aparelhinho assim, parecido até com uma canetinha. Você coloca a calda e você olha assim, né, no buraquinho. Eu testei ele lá na escola, eu cheguei a ver. E você analisa ali, olhando pelos cristais que estão formados e tudo mais, a concentração de açúcar nessa calda, tá? E o Baumé, através de um densímetro, tá? Um outro aparelhinho, ele calcula a densidade dessa calda, tá? Então eles conseguem ali analisar bem certinho em que ponto está essa calda. É muito utilizado na indústria, tá? Para padronizar, né, os seus produtos, né, e tá sempre, né, bem certinho para não ter, né, um produto diferente do outro. Então as indústrias usam muito o refratômetro ou densímetro, tá? E a terceira é o termômetro, que é a que eu mais gosto, né, e a que eu normalmente utilizo, que aí através, né, das temperaturas você sabe que ponto tá a calda. E normalmente a receita pede a temperatura que você precisa deixar essa calda, né? Então eu acho mais confiável o termômetro, tá? Agora tem que cuidar com o termômetro de espeto, né? Esse que a gente tem a pontinha, né? Que a gente coloca no... Acho que eu tenho um aqui. Esse aqui, ó. Se a gente coloca ali na panela,
ele não pode encostar no fundo da panela, né? E tem que cuidar, se a gente fica mexendo ele dentro da panela, ele joga também os cristais de açúcar para lateral da panela e faz cristalizar, tá? Já cristalizei muita calda por causa desse tipo de termômetro. E o outro, que é o infravermelho que eu uso, tem que cuidar também. Porque ele tira a temperatura meio que superficial, né? Ali das bolhas estourando. Então tem que medir várias vezes em vários pontos para fazer uma média ali de quanto tá mais ou menos essa calda. Ele não é bem confiável. Tem o termômetro de açúcar, que é o melhor. Eu não trouxe hoje ele aqui, mas ele é parecido com esse aqui de espetinho, né? Só que ele é de vidro e dentro ele tem o termômetro tipo esses de temperatura de casa, assim, né? De ambiente. Vai subindo vermelhinho conforme a temperatura que tá, né? E ele é de vidro. Essa é a diferença de açúcar. Mas ele também, muitas vezes, pode cristalizar a calda, tem que cuidar, tá? E aí aqui eu tenho alguns pontos, né? São, assim, bem resumidos. Existem bem mais pontos de calda de açúcar, tá? Mas, pra ter uma ideia mais ou menos hoje, né? A calda fraca, ela tem a temperatura entre 100 e 105 graus, tá? Que é a famosa calda de bolo, né? Que a gente usa pra molhar bolo, né? E tudo mais. Ponto de bala mole, 112 a 117 graus. Aí a gente usa esse mais ou menos nessa temperatura, até 118 para merengue italiano, né? Merengue francês. Normalmente é muito utilizada o ponto de bala mole. Ponto de bala dura de 121 graus a 130 para bala de coco, né? Aquele fica em volta, né, a balinha de coco que é mergulhada. Eu nunca fiz essa, né, mas é mergulhada, eu acredito que é assim que funciona. Mergulhar, ela funciona que faz a bolinha, né, com a massa do coco e mergulha na calda, né. Vocês têm que me dizer aí se é assim mesmo. Mas é o de bala de coco, que daí fica mais durinha, né, fica mais crack. E o caramelo, que é de 170, em média até 175, que ele começa a formar já o caramelo, e aí a gente pode usar pro pudim, né, que hoje a gente vai usar aqui pro creme caramel, né, que é um pudim. A gente vai usar mais ou menos nessa temperatura, tá? Aí tem que cuidar quando ele passa de 180 graus, tá? Porque daí ele já começa a ficar muito amargo, né? Aí ele já vai começar a queimar, ele continua cozinhando mesmo se a gente tira do fogo, então tem que cuidar na hora que tira também, né? E aí ele só é utilizado para fazer corante, tá? Pela indústria para fazer o corante caramelo. Senão ele não tem mais uso, não tem o que fazer com uma calda super escura, queimada, né? Não tem mais o que fazer, tá? Então aí eu pergunto pra vocês, né? Aqui no meio da calda de açúcar, né? Em relação à calda de açúcar, onde entra o caramelo, né? O que a gente vai fazer aqui. Por que existe o caramelo a seco e o caramelo molhado, né? Qual que é a diferença dos dois? Hoje a gente vai fazer aqui o caramelo molhado, que é a partir de uma calda de açúcar. Mas a gente pode fazer caramelo também a seco, né? O resultado final vai ser o mesmo. A gente vai obter o caramelo com aquela concentração de açúcar X, se a gente for até a mesma temperatura, né? Com aquela concentração de açúcar X, né? E o resultado final é o mesmo. Mas por que muitas vezes a gente faz o caramelo a seco e muitas vezes a gente faz o molhado? Vou deixar vocês pensando um pouco enquanto eu tomo minha água. A diferença dos dois é que no caramelo a seco, dificilmente ele vai cristalizar, porque é só o açúcar puro na panela, né? A gente pode mexer no caramelo a seco, que é só o açúcar, né? Não tem problema nenhum. Teoricamente ele é mais rápido de fazer, tá? E a gente pode mexer e aí até, né, a cor âmbar ou a cor que a gente quiser, que vai dar mais ou menos uns 170, 175 graus, né, a mesma coisa. Só que o problema é que normalmente ele começa, há muita alteração na temperatura, porque ele começa a derreter em alguns pontos antes, né, do que outros, né, então não é tão uniforme, né, a formação desse caramelo. Um ponto atinge uma temperatura muito mais elevada, o outro ainda nem derreteu. Então por causa disso, o caramelo a seco às vezes é um pouco complicado, mas teoricamente ele é mais rápido,
e você pode mexer e vai ter o mesmo resultado no final. Agora o caramelo molhado, a gente dilui, né? Mistura o açúcar com a água, ele vai derreter e ele vai começar a caramelizar mais uniformemente, né? Na calda. E aí a gente tem o desenvolvimento de sabor e a mesma temperatura na calda inteira. Então é mais uniforme, né? Esse caramelo no final. Até chegar na temperatura que a gente quer também. Mas aí entra o problema, né, de muitas vezes pode cristalizar e é um pouco mais demorado de fazer, né? A água tem que evaporar primeiro para daí começar a formar o caramelo, tá bom? Então essa é a diferença dos dois caramelos. O resultado final vai ser o mesmo, só dois métodos diferentes e aí tem que escolher, você tem que escolher o que é mais vantajoso, né, o que você prefere fazer.